Eu quero que você, nesta noite, esteja com um coração de ovelha. Quero que você, em nome de Jesus, diga para Deus aí onde você está: Senhor, me dá tímpanos ovelhinho, para que eu possa ouvir a sua palavra e absorver o propósito que tu tens para mim nesta noite. Nós sabemos, queridos, como nós sempre falamos aqui, quando alguém tem um paradigma formado, é muito difícil quebrar paradigmas. Paradigmas são, muitas vezes, uma mentira que você tem, né, como uma verdade. E para tirar isso do seu inconsciente dá trabalho. Mas existe um ser que ele é perito em quebrar paradigmas, enganos da religião, que é o Espírito Santo. Em nome de Jesus, seja liberado sobre a sua vida, para que você receba a direção pela palavra e que os paradigmas sejam quebrados, os paradigmas da idolatria. Como nós estamos, durante alguns dias, aqui falando sobre esse assunto, hoje nós vamos entrar para aquela etapa que muitas vezes as pessoas perguntam: pastor, Deus, ele disse que não fizesse imagens de escultura, conforme diz lá em Êxodo 20, de 3 a 6. Você pode anotar, aí depois você recapitula esse caso direitinho. Quando o Senhor diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Ele diz: não as adorarás. A recomendação do Senhor é: não faça tais imagens de coisas parecidas, ou coisas semelhantes a essa que eu estou falando, não as adorem, não prestem culto. Por que Deus falou isso? Porque Deus sabia que o homem estaria assim vulnerável a um dia se dobrar à criatura e muitas vezes perder a visão do Criador. Então, quando o Senhor diz: não farás imagens, Ele está dizendo: não é para fazer imagem mesmo. Então, pastor, mas aí é justamente isso que nós queremos saber. Mas por que foi que Deus mandou fazer a serpente de bronze e os querubins? Inclusive, o tema dessa ministração hoje é: por que Deus mandou fazer a serpente de bronze e os querubins? Você vai entender a revelação disso. Você vai precisar ter muita atenção, porque nós queremos correr o mais rápido para que você entenda isso. Queridos, tudo o que aconteceu no Antigo Testamento apontava para o Novo Testamento. Deus, ele nunca, jamais mandaria fazer alguma coisa para que deixasse o homem confuso, para que deixasse o homem perdido nas determinações de Deus, do Senhor. Então, qual é o significado? Qual é a significância ou o significado da imagem da serpente de bronze? Qual o significado também que Deus mandou fazer os querubins, já que, por sua vez, ele disse: não é para fazer imagens. E por que foi? É como se ele tivesse quebrado a palavra, dito uma coisa e depois quebrou a palavra dele. Por que foi que ele então mandou fazer, já que ele tinha proibido de fazer qualquer tipo de imagem? Você vai entender isso na palavra de Deus. A primeira coisa que eu quero trazer para você é a respeito da imagem daquela serpente de bronze. O que significava essa serpente de bronze? Antes de falar sobre o significado da serpente de bronze, eu quero deixar claro para você que quando o Senhor diz: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa nos céus, na terra ou nas águas debaixo da terra, ele diz: não te prostrarás. Deus sabia que o homem tinha essa tendência a ser idólatra. Você vê que quando o homem ele foi liberto lá no Egito, saiu das mãos de Faraó, qual foi o primeiro propósito do povo antes de entrar na terra prometida? Ao sair da mão de Faraó, quando Moisés sobe ao monte para se relacionar com Deus, eles fizeram um bezerro de quê, pessoal? De ouro. Aquilo apontando para a divindade. O ouro aponta para a divindade. Então o Senhor sabia tanto que esses homens
estariam vulneráveis a isso. Então o Senhor disse: olha, não faça. Vocês têm tendências a levar essas coisas acima, querer elevá-las acima do Criador. Foi por isso que o Senhor disse: não é para fazer, porque Ele sabia que o homem corria esse risco de querer fazer os objetos se tornarem, as criaturas se tornarem objetos de adoração. Por isso que o Senhor disse: olha, eu vou logo quebrar o barato do homem, porque se eu deixar esse homem livre, imagina o que não pode acontecer. Imagina Deus recomendando isso hoje. O povo faz o que faz. Imagina se Deus não tivesse deixado isso descrito na palavra. Sim, pastor, mas a moral aqui é que Deus mandou fazer. E eu quero saber esse significado, o que é que isso realmente significa para a gente. A serpente. A Bíblia diz que quando o povo partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, ali, o povo se tornou impaciente. O povo tinha visto milagres, o povo tinha visto Deus realizar os desejos, as carências, a necessidade do comer, a necessidade da água, a necessidade do cuidado no frio, no calor. Deus sempre se preocupou com o povo. Mas, meus amados, a Bíblia diz que o povo de Israel é um povo muito rebelde, e esse povo se rebelou. O povo falou contra Deus e falou contra Moisés. O povo murmurou de uma forma, conforme Números capítulo 21, do 4 a 9, você vai analisar que o povo disse assim: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio desse pão vil, porque o povo estava sendo abastecido pelo maná. Então as pessoas estavam já enjoadas do maná. Veja que Deus sempre estava suprindo. Então o povo, quando murmurou, Deus se revoltou. Diga comigo: Deus se revoltou. Mas diga assim mesmo: Deus se revoltou com isso. A murmuração é pecado, a murmuração traz revolta. E teve uma coisa que Deus se revoltou, porque o povo, ao sair do Egito, sendo aparados por Deus, cuidados por Deus, a Bíblia relata que esse povo se revolta contra Deus e se revolta contra Moisés. E esse povo começou a murmurar. Então Deus, na revolta, então o Senhor subiu uma ira no coração dele, e o Senhor mandou entre aquele povo que viessem serpentes abrasadoras. Essas serpentes, elas mordiam as pessoas e as pessoas morriam. Muito do povo de Israel morreram por causa disso. E aí, Deus, Ele é misericordioso. Diga: Deus é misericordioso. Então o povo veio a Moisés de novo e disse: olha, Moisés, nós pecamos, eu queria que você falasse com Deus, desse um jeitinho aí para que nós, de repente, sejamos livres das serpentes, que tire as serpentes de nós, que nós muitos estão morrendo. E aí o Moisés fala com o Senhor, e disse o Senhor a Moisés: Moisés, faça o seguinte, já que as serpentes estão mordendo eles, faça o seguinte, eles se arrependeram, então faça o seguinte: faça uma serpente abrasadora. Faça uma serpente, ponha sobre uma haste e levanta essa serpente, deixa ela num local alto, ergue numa haste, e será que todas as pessoas que olharem para essa serpente, aquelas que forem mordidas, então essa serpente, ela estando erguida, se elas olharem para aquela serpente de bronze, diga de bronze, diga de novo, de bronze. Então, as pessoas que olhassem para aquela serpente abrasadora, elas ficariam curadas, elas ficariam saradas. Olha só, o povo tinha pecado, o povo carecia da intervenção, da misericórdia de Deus. E a serpente, queridos, não foi um objeto levantado para ser adorado. A serpente tinha um objetivo, Deus tinha um objetivo com aquela serpente, porque ela comunicava uma mensagem de futuro, de que haveria algo que essa serpente apontava para o futuro. Então, haveria de acontecer que seria que aquela serpente, ela apontava para algo, e esse algo era muito importante. A serpente apontava para Jesus. Diga: a serpente apontava, diga mais forte, a serpente apontava para o próprio Jesus, que Jesus seria levantado em uma cruz para nos salvar e nos redimir de toda a maldição. O povo estavam vulneráveis a serem mordidos, morriam, e aquela morte ali também apontava, relatando aquilo ali, a gente pode trazer uma lição
como a morte espiritual do homem. E esse homem em pecado, esse homem não tem saída, a não ser que Deus entre com a misericórdia. Então, primeiro ponto, a serpente foi levantada no deserto, mas essa serpente apontava para Jesus. Agora eu vou para o segundo ponto. A serpente, ela não tinha nada de especial. Diga comigo, a serpente não tinha nada de especial. Amém? Não tinha nada de sagrado. O ser sagrado, nada disso. E você vai entender porque eu vou te mostrar na Bíblia. Queridos, o Novo Testamento ele explica o Velho Testamento. E você vai entender o significado desta imagem, dessa serpente de bronze, que na verdade essa mesma foi tomada como destino totalmente diferente pelos israelitas. Você sabia que os israelitas viram aquele milagre acontecer, que quando olhavam para a serpente eles ficavam sarados. Você sabe que os israelitas depois começaram a adorar essa serpente. Eles, na verdade, guardaram essa serpente, e você vai entender que essa serpente, ela não tinha nada de especial. A serpente, ela apontava para Cristo, que seria levantado, erguido na cruz do Calvário. Então a serpente não tinha nada de especial, a serpente não tinha nada de sagrado, certo? E o Novo Testamento, ele explica justamente isso. O Novo Testamento, ele explica o Velho Testamento. Você vai entender porque no Velho Testamento falava sobre a serpente, e você vai entender porque o Novo Testamento fala sobre essa imagem de bronze, essa serpente que, essa mesma semente, ela foi tomada, como eu disse para você, com destino totalmente diferente pelos israelitas, quando os mesmos resolveram adorá-la. Houve um destino dessa serpente, porque lá na Antiga Aliança mostra que eles olharam para a serpente e ficaram curados, mas os israelitas tentaram fazer uma coisa fora da vontade de Deus. Lá em João capítulo 3, versículo 14, se você quiser, você pode abrir sua Bíblia aí, fala que a serpente de bronze, ela era um tipo, diga comigo, a serpente de bronze era um tipo. E Jesus, na verdade, ele se apresenta como um antítipo. O que é um antítipo? O que significa? O antítipo, eu estava analisando, é um substantivo masculino, e esse substantivo masculino, o antítipo, ele simplesmente é uma figura utilizada como representação de uma outra figura. Por exemplo, se você vê, na verdade, a crucificação, ela é o antítipo do sofrimento de Jesus Cristo. Então, aquela serpente, ela era o antítipo de Cristo. A serpente de bronze era a figura profética daquilo que Jesus viria fazer no futuro. Então veja então a realidade dessa serpente, para quem ela apontava, o que significava essa serpente, lá na Antiga Aliança, lá no Antigo Testamento, o que ela apontava. Eu disse para você que o Novo Testamento explica o Antigo Testamento. E o que aconteceu na serpente, com a serpente, aquilo ali apontava para Jesus. Aí diz aqui em João 3, 14 a 16, porque Moisés levantou a serpente no deserto. Está escrito isso na sua Bíblia, crente? Abre sua Bíblia aí, em João 3, 14 a 16, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Então, esta serpente era justamente o que tinha na Antiga Aliança, apontando, era o antítipo, era Cristo, apontando para a nova aliança. Diga glória a Deus por isso. E dê um forte aplauso para o Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Então, como diz aqui, do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Levantado aonde, queridos? Na cruz do Calvário. Quando as pessoas focam Jesus na cruz do Calvário, é arrancada a maldição de suas vidas. A morte não tem domínio sobre a vida daquela pessoa. Então é isso que significa. Deus não mandou fazer serpente para que o homem pudesse venerar, para que o homem pudesse adorar. A essência da mensagem aqui é o seguinte: assim como Israel caiu no pecado de murmuração contra Moisés e contra Deus, e vindo logo juízo, porque o pecado, queridos, eles atrai juízo. Assim também nós, fadados a um julgamento eterno, a um julgamento de morte,
eterna pelo pecado, pelo motivo do pecado, claro. Deus nos resgatou pela misericórdia dele, enviando quem? Enviando Jesus para ser levantado em uma cruz, para nos salvar, diga, para me salvar, daquilo que era mortal, daquilo que eu estava fadado a uma eternidade sem Cristo. Então, deixa eu te dizer uma curiosidade aqui, presta atenção nisso. Por que a serpente não foi de ouro, representando a divindade? Por que a serpente não foi do pó da terra, do barro, mas a serpente foi uma serpente de bronze? Porque o bronze na palavra, segundo os estudiosos, o bronze na Bíblia é uma figura de juízo. O bronze é uma figura de juízo. Então Deus, ele nos livra de um juízo, ele nos livra desse juízo em quem? Em Cristo, aquele que foi levantado lá na cruz do Calvário. Diga glória a Deus. Através do sacrifício de Jesus, cada um de nós somos livres, estamos livres do juízo de Deus. Não foi isso que aconteceu com o povo? Olha para a serpente. Então o povo, logo que ficava, era picado a cobra, as serpentes, elas, ao olhar para a serpente de bronze, então eles logo recebiam o quê? A misericórdia de Deus. Assim somos nós, amados. Nós estamos, na verdade, nós somos muitas vezes picados, em outras palavras, podemos dizer assim, aquilo que nós herdamos em Adão, a morte. Enquanto o homem não faz uma aliança com Jesus, enquanto esse homem não olha para o sacrifício de Jesus Cristo, ele está morto em Adão. Essa morte é justamente o juízo que veio, mas existe a morte eterna. Enquanto esse homem não fizer aliança com Jesus, ele está fadado a uma morte eterna. E ele precisa olhar para aquele que foi levantado no madeiro. Aleluia! Que esse foi Jesus Cristo. E ele nos dá vida, e nos dá vida eterna, nos livrando do juízo eterno. Quando as pessoas se revoltaram lá, murmuraram contra Deus, eram picadas, morriam logo. O homem hoje da terra, quando ele não tem aliança com Jesus, ele está fadado a uma morte eterna. Lá em 2 Coríntios 5, 21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. João 3,17 diz assim: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por quem? Por ele. Então, queridos, só era salvo do que era mortal quem se posicionasse olhando para a serpente. E eu digo para você hoje, só será salvo também daquilo que é mortal, a morte eterna, quem olha para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Olha que coisa interessante. Eu quero dizer para você uma coisa: você precisa tomar posse da sua vida eterna. Essa ministração aqui, eu não quero simplesmente bater nas questões dos erros teológicos da Igreja Católica Romana, que muitas vezes as pessoas pegam a serpente, porque Deus mandou fazer a serpente. Você está recebendo a explicação. A serpente, para onde apontava? Cristo ele é o antítipo dessa serpente. Ele foi levantado, a serpente no deserto apontava para Cristo. Deus não mandou fazer uma imagem, Deus não mandou fazer uma serpente para as pessoas venerá-la. E eu vou te mostrar o que aconteceu com Israel, porque eles veneraram, eles adoraram a serpente. A Bíblia diz que, lá em 1 Timóteo 6,12, tome posse de sua vida eterna, olha para Jesus, ele é esse Redentor que foi erguido, não é? Erguido em um madeiro para te salvar. Renuncie, querido, renuncie ao engano da religiosidade, da religião, renuncie ao engano da idolatria, olhe para a cruz. Foi Jesus quem nos deu tudo isto, foi Jesus e é Jesus quem nos assiste, nos livrando da morte eterna. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Vamos dizer comigo bem forte, diga comigo assim: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai, ninguém vem ao Pai. Ele é o próprio caminho. Jesus diz: eu sou a ponte, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o próprio Pai, eu sou o Cristo Redentor, aquele que te salva. Pastor, mas foi destruído a serpente. Sim, foi destruído. A serpente, ela não tinha nada de especial, como eu disse para vocês. A serpente não tinha nada de sagrado. Pelo contrário, o povo de Israel,
por não entender o significado da serpente, não entender o significado da mensagem. E ao erguer essa serpente e tê-la como um antídoto de cura, um livramento da morte, aquele povo que não entenderam a mensagem naquele momento, eles começaram a idolatrar a serpente, surgindo dentro do povo de Israel, um grupo de pessoas que começaram a idolatrar aquela serpente, a ponto, queridos, que Deus usou o rei Ezequias. Olha, quando eu disse para você que a serpente não tinha nada de especial, a serpente não tinha nada de sagrado, porque Deus usou o próprio rei Ezequias, lá em 2 de Reis 18, vai lá, versículo 4, você vai entender isso. Deus usou o próprio rei Ezequias, por saber que Israel estava se voltando e venerando aquela imagem, idolatrando aquela serpente, é coisa que fere, queridos, o coração de Deus. Deus usou aquele homem para destruir a serpente. Olha o que diz lá aqui em 2 de Reis 18, 4. Ezequias, queridos, ele destruiu aquela serpente de bronze, porque o povo, por sua vez, estava idolatrando aquela serpente. Se Ezequias foi usado para destruir a serpente, alguma coisa Deus está nos mostrando. Deus está nos mostrando que Israel estava se voltando para aquela serpente, deixando a visão do Criador para a criatura, e o Senhor diz: eu terei que dar um basta nisso. E ele deu um basta nisso através de Ezequias. Foi o que Ezequias fez. 2 Reis, capítulo 18, versículo 4, diz assim: no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Ele tinha 25 anos de idade quando ele começou a reinar, e ele reinou 29 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Veja só o que aconteceu. Fez ele, diga comigo bem forte, respira bem forte, diga assim, diga: fez ele o que era reto ao Senhor, perante o Senhor. O que foi que ele fez? Escuta lá o que foi que ele fez. Segundo tudo que fizera Davi seu pai, fez ele o que era reto perante o Senhor. O que foi que ele fez? Removeu os altos, porque as pessoas estavam adorando, quebrou as colunas e deitou o poste ídolo. Aquelas pessoas estavam se voltando para a idolatria. Olha que Israel esqueceu dos benefícios do Senhor. E sabe o que Ezequias fez? E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Ou seja, a imagem estava sendo adorada. 2 Reis de 1 a 4, eu li agora. Então aquela imagem, ela estava sendo, as pessoas em Israel estavam oferecendo incenso, irmãos. Como eu disse para você que ela não tinha nada de sagrado, que aquela imagem ali foi só um momento que Deus estava usando aquela mensagem ali do Antigo Testamento para o Novo, e aquela serpente, ela não tinha nada de especial, não tinha nada de sagrado. A maior forma que o próprio rei Ezequias quebrou, a Bíblia diz que ele fez em pedaço a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel queimavam incenso. Já pensou? E chamavam Neustã. Queridos, olha, presta bem atenção. Essa é a revelação. Deus não mandou fazer a serpente para adorá-la. Por isso que Deus já freou o povo. Não faça imagens. Mas Ele mandou fazer aquilo que Deus mandou. Ele mandou com uma mensagem, um prenúncio. Deus mostrando, apontando para o Cristo no futuro. Então não adianta se pegar esse contexto aí das imagens e dizer que Deus mandou fazer a serpente de bronze, os querubins. Nós vamos falar agora sobre os querubins, para se ter pretexto, para se venerar uma imagem, para se fazer uma imagem de um santo, para se prostrar diante disso. Olha o que foi que Deus fez. Ezequias destruiu aquilo ali, porque essa destruição aponta o quê? Destrua tudo que é área de idolatria da sua vida, da sua casa, dentro da sua casa, na sua família. E não se dobrem a essas imagens. Não se dobrem a venerar, a adorar essas coisas. Agora, pastor, se fala sobre os querubins também. Fala assim, que se você analisar, existem 4 ocasiões em que Deus mandou fazer imagens. Se você quiser anotar aí como curiosidade, anote. Eu não vou ler porque não dá tempo.
Êxodo 25, 16 a 22. Números 21, de 8 a 9. 1 de Reis 6, de 23 a 27. E 1 de Reis 7, de 28 a 30. Mas vamos lá, eu quero falar apenas dos querubins agora. A Bíblia diz, queridos, que porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Colossenses 2,17. O que significa? Tudo que a antiga aliança mostrava como os querubins apontava para a nova aliança. Então aprendamos o seguinte: na antiga dispensação, tudo apontava para Cristo. Diga comigo, na antiga dispensação, tudo apontava para Cristo. Querido, os querubins estavam naquele momento ali, no momento ali, ele servia para lembrar ao sacerdote que o mesmo estava diante do trono de Deus. Você imagina? A arca, quando ele lançava, ele entrava na presença de Deus, o sacerdote entrava com a cabeça baixa, e ele entrava com a vasilhinha, e entre os querubins, que eles estavam dessa forma, as asas, né, um apontando para o outro, um de um lado e um do outro lado. A Bíblia relata que eles entravam, o sacerdote entrava, cabeça baixa, perante o Senhor, colocava o dedo no sangue e aspergia sobre a tampa do propiciatório. Aquele sacerdote, ele tinha que entrar com sino. Se ele entrasse na presença de Deus em pecado, o reprovado, por alguma coisa errada que ele fizesse, ele morria ali. E as pessoas teriam que puxá-lo por uma corda, porque ele morreu em desobediência diante de quem? Diante de quem? Diante simplesmente do trono de Deus. A arca era onde estava a presença de Deus. Os anjos querubins são aqueles que assistenciam, aqueles que estão diante de Deus. Vou te mostrar. E aquele dedo com um pingo de sangue, o sangue que eles aspergiam sobre a tampa do propiciatório, era justamente para o perdão, cobrir o pecado das pessoas. Do jeito que eles lançavam o sangue, lá ele fazia a mesma coisa, e ele saía da presença, diante do trono de Deus, ele não dava as costas. Ele tinha a forma certa de entrar e sair. Aí você precisa entender o que significa esses querubins. Deixa eu abrir um parênteses aqui. A guarda do sábado, sacrificar os animais, oferecer gordura de animais, oferecer holocaustos, tudo isso não teve mais necessidade. Não houve mais necessidade da nova aliança. Por quê, pastor? Porque tudo se encerrou em Cristo. As pessoas ainda querem continuar, talvez com a prática lá da antiga aliança, né? Onde aquilo era sombra. Nós estamos hoje numa nova dispensação. A antiga dispensação era a lei. A nova dispensação nós estamos em Cristo. Na nova dispensação, ou seja, depois de Cristo, nós vivemos hoje a imagem dos bens reais. Então nós vivemos hoje em Cristo. E a realidade total do que nós precisamos em uma superior aliança, nós já temos hoje à nossa disposição, conforme dizia Hebreus 8,6. Hebreus 8,6 diz assim: agora com efeito obteve Jesus mistério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Sim, pastor, mas por que então Deus mandou fazer os querubins? Os querubins, queridos, os querubins jamais foram pretexto ou apontava para uma religião, para um povo, ou para alguém forjar uma ideia que fosse aprovada por Deus. Jamais serviu como um objeto, ou seja, algo que apontasse que nós podíamos fazer as imagens para adorá-las. Jamais foi para isso. Os querubins, na verdade, eles foram feitos simplesmente, você vai entender para quê. Os querubins, olha, deixa eu dizer uma coisa, não foram jamais para que pudessem serem venerados, idolatrados. Os anjos não é para adorarmos a eles.
acender vela para santos, acender vela para anjos. Aonde tem isso na Bíblia? Então, os querubins jamais foram objetos feitos para venerar, para adorar, para idolatrar, e muito menos para prestarmos culto a esses, ou acendermos, como eu disse para você, velas para os tais. Se você faz isto com essa sua ação, você está quebrando um princípio da palavra de Deus. Então, vamos ver o texto aqui agora, só para você entender que esses querubins, ou anjos, jamais Deus falou para nós nos curvarmos diante de anjos. Eu vou acender uma vela para o meu anjo da guarda. Aonde tem isso? Eu fico revoltado com um negócio desse. Quanto mais eu estudo isso, mais eu fico, meu Deus, que cegueira de Satanás. O diabo tem cegado as pessoas no contexto da religião, queridos. É aquilo que eu disse para você semana passada. Não me siga porque eu estou te dizendo. Siga porque Deus está falando com você através da palavra. Não, meu pastor disse, é como meu pastor disse, está em linha com a palavra? Está, eu sigo. O Papa, o padre, não sei quem disse, está em linha com a palavra? Não, fora, descarta. Não está isso descrito na Bíblia. Nós nos curvarmos às imagens, adorarmos um anjo. Não, nós não adoramos o anjo, só apenas veneramos. É a mesma coisa, meu amado. Sai dessa cegueira. Acender uma vela. Para quem? Para o anjo, o teu anjo da guarda. A Bíblia diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos para te proteger. Mas nunca os anjos receberam moral, força dada por Deus para eu ou você adorá-los, venerá-los, acender uma vela. Vou te mostrar uma coisa muito interessante aqui na Bíblia agora, que eu quero que você leia a Bíblia. Ei, não vem com historinha. Mas o padre disse isso. Não interessa. Mostra aqui, padre. Onde é que está escrito na Bíblia que é para a gente fazer isso? Desafia mesmo. Amém, queridos? Eu não tenho papo na língua com isso aqui não. Nós temos que falar a verdade, amados. O povo de Deus está sendo enganado. Olha o que é que a Bíblia diz aqui, no livro de Apocalipse 19, 9 a 10. O Senhor falando para, olha, João recebe essas verdades, e a Bíblia fala uma coisa muito interessante aqui. Olha o que é que a Bíblia diz. Apocalipse 19, 9 a 10. Então me falou o anjo. Olha o que o anjo disse. Escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Adorá-lo quem? O anjo. Ele, porém, me disse, vê, não faça isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm um testemunho de Jesus. Adora a Deus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então foi isso que ele quis dizer. O anjo disse, ei, não, nada de vela para mim. Nada de vela para o anjo da guarda. Nada de se prostrar diante de mim. Não faça isso. Eu sou um conservo teu. Eu sou um conservo dos teus irmãos. Sabe o que é que o Senhor nos diz lá no livro de Hebreus? Que os anjos do Senhor estão trabalhando ao nosso favor. Os anjos do Senhor trabalham ao favor daqueles que hão de herdar a salvação. Eles trabalham para nós, queridos. Simplesmente isso. Conservos nossos. Então jamais Deus faria os querubins ou os anjos e nos liberaria como sendo objeto de adoração. Os anjos são criaturas que servem a Deus. Os anjos são criaturas que servem a nós também, que iremos herdar a salvação. E os querubins, olha o que representa, você precisa aprender isso. Os querubins que foram mandados, Deus mandou, faça o querubim. Os querubins representavam criaturas que servem a Deus, sempre bem próximo ao trono de quem? Do Senhor. Sempre bem próximo ao trono do Senhor. Então, aqui, matou a charadinha. Próximo ao trono. Estava aqui, eles diante do propiciatório, a mesa do propiciatório, a arca, e eles diante da mesa do propiciatório, diante de quem? Do trono de
Deus. E é justamente isso que você precisa entender. Essas criaturas são criaturas que serviam bem próximo ao trono do Senhor. Então, querido, o propiciatório que ficava em cima da Arca da Aliança, ele representava o trono de Deus. E os querubins, eles serviam, os dois anjos ali, os querubins, serviam para lembrar ao sacerdote que quando ele entrasse no Santo dos Santos, que aquela sala do tabernáculo ali representava a presença de Deus. Então Deus nunca liberou a Moisés, Deus nunca liberou a Israel para adorar tais criaturas. Até mesmo porque só o sumo sacerdote, somente ele poderia ver aqueles seres, os anjos. Não entrava qualquer pessoa lá no Santo dos Santos, onde estavam os querubins na tampa do propiciatório sobre a arca. Não entrava qualquer um ali, não. Se entrasse, morria, irmãos. Ali era onde estava a presença de Deus. Então, só o sumo sacerdote, ele poderia ver tais imagens. Essas imagens nunca eram levadas em procissão. Nunca. Ninguém pegou os querubins, saíam. O sacerdote, quando ele entrava aqui, via os anjos ali, os querubins, ele dizia, na hora, era uma consciência, aqui eu estou diante do trono de Deus. Então Deus nunca liberou Israel para adorar, venerar, fazer procissão, carregar os querubins nas costas, para cima e para baixo. Eles nunca receberam cultos. Então o uso de representações gráficas, eu encerro agora dizendo para você, esse uso de representação gráfica, ele não fere os princípios bíblicos. Você sabia disso? Não fere. Mas Deus disse, não faça. Mesmo esse uso dessas referências, uso dessas representações gráficas, eles não ferem os princípios bíblicos. Por outro lado, a veneração às imagens, culto aos santos, culto aos anjos, veneração a anjos, usando essas representações como objetos de culto ou de honra espiritual, é desobediência aos princípios da palavra revelada do Senhor. Deus, ele nunca autorizou veneração a nenhum santo e a nenhum anjo, nenhum apóstolo. Deus nunca Deus aprovou isso, amados. Então eu quero que você guarde isso. Jamais ele autorizou culto aos santos apóstolos, a anjos, a imagens representando quaisquer criatura celestial ou terrestre, jamais. E digo para você, a serpente de bronze apontava para Cristo, que foi levantado na cruz do Calvário. E aquele que olha para Jesus e recebe o sacrifício de Cristo, esse tal é salvo. Esse tal é salvo. Os querubins não nos dão aval para nenhuma igreja. Nos inspirarmos porque Deus mandou fazer serpente de bronze, ou querubins, anjos, outras coisas que você pode ver ali depois, como eu disse para você, nessas 4 referências que eu lhe citei para você, dias do 25, 16 a 22, Números 21, de 8 a 9, 1 de Reis 6, 23 a 27, 1 de Reis 7, de 28 a 30. Deus não mandou fazer isso como objeto de inspiração a fazermos imagens e nos prostrarmos essas imagens. Não adianta querer colocar nos meus ouvidos, não adianta alguém querer colocar para você aquilo que não está na Bíblia. Nós temos que sermos racionais, querido. Pensar, espera aí, se não está na Bíblia, então quem foi que usou isso? Quem foi que criou isso? Qual foi o ser que teve essa inspiração? Satanás, ele é perito em tirar o objeto de adoração. Existe um buraco dentro da gente, que ele é preenchido com adoração a Deus. E o homem vai procurar sempre algo, mesmo que seja errado, guiado por Satanás, para que ele possa encontrar o ser para adorar. Então você tem que ter muito cuidado nisso, porque existem muitos lugares com ensinos errados, teologias criadas totalmente fora da palavra, só para uso
ou usurpar, ou usufruir de alguma coisa através do erro. A Bíblia é a verdade. Jesus disse que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não estamos querendo atacar a religião de ninguém. Estamos querendo mostrar a verdade. Essas verdades têm sido mostradas durante esses momentos aqui, nessas ministrações a respeito de idolatria. Eu quero que você analise com muito carinho, que você sente com o coração aberto e não com o coração crítico. É porque ele é crente, é porque ele é pastor, é por isso que ele está batendo nas nossas imagens, nos nossos costumes, nada a ver. Estamos falando a verdade da palavra de Deus. Então, resumindo, serpente de bronze nunca foi respaldo bíblico para que as pessoas tenham força para autenticar que Deus mandou fazer imagens. Nunca. Foge da idolatria. A palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios 10, 14: portanto, meus amados, fugi da idolatria, porque esse é o mandamento de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e que seus olhos espirituais sejam abertos. Dê um forte aplauso para o Senhor Jesus.